Bom dia, queridos alunos, como é que estão? Tudo bem? Indo legal aí nos seus estudos? Pois é, nono ano, agora a gente vai continuar aí nossos estudos sobre função afim, tá? Você já viu o que é uma função afim, você já entendeu como é que ela funciona, né? F de x igual a x mais b, tem essa forma, né? E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para você dos casos particulares da função afim, tá? Então existem algumas funções que a gente define como caso particular por ter uma característica que sobressai outras coisas, né? Outras situações, tá certo? Mas toda função afim, você já viu que o gráfico é uma reta, então esses casos particulares todos têm gráficos como reta, tá bom? Então pega aí o seu material, vamos fazer nossas anotações, para a gente depois ir para os nossos exercícios, tá bom? Beijo, acompanha tudo aí. Sai daí não, hein? Então vamos lá, galera, vamos começar nossa aula aí de hoje, tá? Nós vamos falar aí, ó, casos particulares da função afim, tá? Então veja bem, vamos só recapitular aqui o que a gente estava vendo, né? O que é a função afim? A definição dela é o seguinte: chamamos de função afim a função variável real, tá? Definida por f de x igual a x mais b. Sabendo que a e b a gente chama de coeficiente, tá? Bom, e aí vamos a alguns exemplos, né? Alguns exemplos aqui que a gente já viu aí em aulas passadas. Então, ó, f de x igual a 3x mais 4 e f de x igual a 10 menos x, né? Graficamente falando, como é que são essas funções em gráfico, tá? Vou colocar aqui para vocês, ó, por essa tela aqui, que é o GeoGebra, tá? É um programa de matemática que a gente usa para fazer gráfico e outras coisas relacionadas à geometria. Então, veja bem, vou colocar aqui, ó, f de x igual 3x menos 4, que é a função que está aí como exemplo, né? Esse aí é o meu gráfico, tá bom? É o gráfico da minha função. E veja aí, você pode ver aí que o zero da função, ó, é o ponto 1,33 tá? E você vê aí que ele intersecta o eixo y no ponto 0 e menos 4. Então, o gráfico é esse aqui, ó, tá certo? O gráfico da função f de x igual a 3x menos 4. E você tem o zero da função, que é onde a função se anula, né? O valor de x para a função se anular. 1,33 e 0. E o eixo, a função corta o eixo x aí no ponto menos 4, tá certo? Então, essa aqui é a função. Vou fazer agora, ó, o outro exemplo, né? F de x igual a 10 menos x, que é essa função aqui, ó. Vou botar mais aqui para você enxergar, tá vendo? Essa é a função 10 menos x. Você pode observar que ela é decrescente, porque o meu coeficiente a aqui é menos 1, tá vendo? Menos x, então é menos 1, tá certo? O ponto aí, o zero da função, vai ser o ponto 10 e 0, que é onde ele corta o eixo x aí, tá? Onde a função se anula. E o ponto aí que intercepta o eixo y é esse ponto aqui, ó, que é o 0 e o 10, que é onde o gráfico corta aí o eixo y, tá certo? Então, esse aqui é o gráfico da minha função 10 menos x. Funções afim, comum, respeitando aí a definição, tá certo? Casos particulares da função afim, né? São três situações: a função identidade, a função linear e a função constante. Nós vamos falar das três separadamente. Você vai ver aí o que acontece em cada uma delas, tá bom? Então, ó, por exemplo, a função identidade, o que caracteriza a função identidade?
A função identidade, ela é determinada por f de x igual a x. Só isso, professora, só isso. O a vale 1 e o b vale 0. Essa é a função identidade. Quer dizer que o eixo y e o eixo x, né, vão se encontrar sempre nos mesmos pontos. Para x igual a 1, você vai ter y igual a 1. Para x igual a 2, você vai ter y igual a 2. E vai indo sempre assim. A gente chama de função identidade por causa disso, tá? Em termos gráficos falando, essa função você vai ver que ela passa exatamente na bissetriz, tá? Na bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Que é o primeiro quadrante e o terceiro quadrante, né? O primeiro quadrante aqui, que a gente já viu, que é quando o x e o y é positivo, e o terceiro quadrante aqui, que a gente também já viu, que é quando o x e o y são negativos, tá certo? Então, vou fazer para vocês aqui no GeoGebra para a gente ver como é que fica, tá? Então, ó, f de x é igual a x. Olha aí como é que fica o nosso gráfico, tá? Pode observar aí, ó, que ele vai embora, tá vendo? Ó, exatamente os quadrantes ímpares, tá? Onde será, então, que é o zero da função? O zero da função coincide no mesmo lugar que intercepta o eixo y, tá? Então, ele intercepta o eixo x e o eixo y na origem, no 0, 0. Pode olhar aí, ó. Ponto A aí tá dizendo para você 0, 0. Tá certo? Então, ele toca aí o eixo x no 0, 0. Tá certo? E o eixo y também, né? Então, o zero da função é 0 e intercepta o eixo y no 0, tá bom? Então, só para você ver aí, ó, por exemplo, esse pontinho aqui, ó, é o ponto, ó, ponto B, 1 e 1, tá vendo? O ponto C aqui, 2 e 2, tá certo? Então, olha só, o ponto, se eu colocar aqui um ponto D, ó, ponto D, tá vendo? 3 e 3, tá certo? Então, o x é igual ao y, por isso que a gente chama de identidade, ó. Se você vir para a parte negativa, ó, o ponto E, menos 1 e menos 1. Ponto F, ó, menos 2 e menos 2, tá vendo? Então, por isso que a gente chama de identidade, tá certo? Então, essa aqui é a nossa função identidade. Então, beleza. A função linear, qual é a característica da função linear, né? Ela é um f de x igual a x. Você vai ter um b valendo 0, tá? E um a sendo diferente de 0, um a qualquer. Pode ser a valendo 2, menos 2, né? Se a valer 1, vai virar função identidade, tá certo? Então, vou botar aí a valendo 2, valendo 3, valendo menos 10, 1 sobre 2, né? Qualquer coisa aí que você queira. Então, eu coloquei dois exemplos, ó, f de x valendo 2x e f de x valendo menos meio, tá? Menos meio x, tá certo? Em termos gráficos, o que a função linear tem de característica, né? O que ela tem de diferente, né? Ela sempre vai passar na origem, tá? Como o y vai ser 0, né? Porque o b é 0, então a interseção com o eixo y sempre vai ser 0. Então ela sempre vai passar aí pela origem, tá certo? Então olha aí, ó. Vamos fazer então. Então eu vou fazer aqui f de x igual a 2x, para você ver aí como é que funciona. Olha aí, ó. F de x igual a 2x, essa linha, essa reta azul aí. Se eu colocar aqui um ponto, né? O ponto aqui, 0, 0, é a interseção com o eixo x, tá certo? E com o eixo y, tá? Então, o zero da função vai ser o próprio zero, porque 2 vezes 0 vai dar 0. Então, o y vai ser 0. Então, a origem é a interseção do eixo y
E também é o zero da função, tá bom? Então, 0 e 0. E como é 2x, né? Então, para x valendo 1, quanto vale seu y? Vale 2, né? 2 vezes 1 dá 2. Se seu y vale menos 1, quanto vai valer o seu... Se o seu x vale menos 1, desculpa, quanto vale o seu y? Vale menos 2, tá certo? Então, essa aí é a função 2x, tá bom? Então, essa é a característica da função linear. Então, continuando aí, a nossa última função especial aí das funções lineares é a função constante, tá bom? A função constante, o que ela tem de diferente? Ela não vai ter um termo, né, que varia. Ela não vai ter x, né? Não vai ter um coeficiente a. O a vai ser 0 e o b vai ser um número qualquer. E aí a gente chama de função constante por causa disso. Porque para qualquer valor de x, você sempre vai ter o mesmo y, tá bom? Então ele não varia, ele não depende do x. É isso que ele tem de diferente. Em termo gráfico, né? Coloquei aqui como exemplo o f de x valendo 3, só 3, não tem x. O que quer dizer isso? Você vai ter aí uma função, né? Uma reta, né? Uma reta que passa aí nesse valor de b, né? Nesse 3, no caso aí do meu exemplo, e vai ser sempre constante, ele vai ser paralelo ao eixo x, tá certo? Então vamos ver, ó, no nosso GeoGebra, ó, f de x é igual a 3. Olha aí o nosso gráfico, tá vendo? F de x é igual a 3, é uma reta, ó, uma reta que passa aqui no ponto 3, né? 0 e 3, que é o meu coeficiente linear, tá certo? Ponto 3 no eixo y. E ele é sempre constante, né? Para qualquer valor de x que você colocar aqui, vai sempre existir um y valendo 3. Então, ele é paralelo o gráfico da função constante é sempre paralelo ao eixo x, tá vendo? Paralelo ao eixo x, tá certo? Então, olha aí, ó, o meu ponto B, ele é menos 3 no x e 3 no y. O meu ponto C aqui, ó, é 6 no x e 3 no y, tá certo? Então, para qualquer ponto aí vai ser sempre 3. A minha função constante aí, f de x igual a 3. Belezinha? Então é isso, pessoal. Só são essas três, né? Essas três situações da nossa função afim. A função identidade, a função linear e a função constante, que não deixam de ser funções afim, né? Mas que tem essa característica aí em cada uma delas, tá? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido direitinho. Qualquer dúvida pode chamar a gente, tá bom? Estamos aqui para te ajudar nos seus estudos, tá? Grande beijo, fiquem com Deus. Tô com saudade, hein? Tchau!